Meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje está baseado no Salmo 38. E eu gostaria que a gente analisasse esse salmo pensando em como lidar com as nossas doenças emocionais. Vamos lá para a leitura do Salmo 38, que a leitura dele já nos deixa perplexo diante da gravidade das emoções que Davi sentia. Diz o Salmo 38: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo, não ouço. Como mudo, não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu disse, não permita que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me porque é o bem que eu procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Veja que salmo melandramótico, né? Salmo 38 traz essa reflexão para nós. Os salmos de Davi falam ao coração do leitor por causa das profundas emoções reveladas em seus versos. As questões investigativas nunca foram apenas questões teóricas, técnicas ou filosóficas, pois Davi sentiu o seu significado com todo o seu ser. O Salmo 38 é um clássico exemplo disso, é um excelente exemplo disso. O significado do título não ficou completamente claro. Alguns acreditam que a expressão em memória, lá no título, sugere que Davi escreveu esse hino como reflexão sobre uma circunstância passada, lembrando da angústia sofrida por causa do seu pecado. Outros sugerem uma possível ligação às ofertas feitas como porção memorial no serviço no santuário dos israelitas, como a gente pode observar em Levíticos capítulo 2, versículo 2 e Levíticos 24, 7. Mesmo sem ter certeza do significado preciso desse termo, podemos ver no Salmo uma mensagem de valor para todos, pois ressaltamos o efeito devastador do pecado em nossas vidas. Antes de analisar a estrutura desse salmo, vale a pena
ler o hino inteiro e observar o envolvimento total de Davi na sua mensagem. Observando a sua linguagem, podemos dizer que o pecado que ele cometeu afetou da cabeça aos pés. Perceba que ele cita seus ossos, cabeça, lombos, coração, olhos, ouvidos, lábios e pés. Está isso lá nos versos 3, 4, 7, 8, 10, 14 e 16. Tudo isso para reforçar a afirmação repetida que ele coloca no versículo 3 e 7. Não há parte sã na minha carne. Davi ficou abalado e angustiado e debilitado quando reconheceu sua culpa diante do Senhor. Os primeiros versos do Salmo descrevem esse sofrimento como consequência do seu pecado. Ele diz: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. E agora veja como ele diz no versículo 5. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Davi estava sendo castigado por Deus, ele achava isso, que estava sendo castigado por Deus e admitia a justiça do Senhor. E apela à misericórdia de Deus para que não fosse totalmente destruído por sua ira justa, como ele ressalta no versículo 1. Esse grande rei de Israel continua seu poema sobre angústia, descrevendo o envolvimento de outras pessoas, como a gente percebe no versículo 9 a 20. Amigos, companheiros e parentes se salvaram dele, ficaram longe, versículo 11, nos lembrando da ocorrência dos amigos de Jó, que acharam difícil olhar para uma pessoa desfigurada por graves doenças. Inimigos aproveitaram a oportunidade para tentar matá-lo e circularam barcos falsos e cruzeiros sobre o rei, como a gente vê no versículo 12. Davi não se sentia obrigado a responder às acusações falsas, pois confiava na justiça de Deus. Veja o que ele diz no versículos 12 a 15. Armam ciladas contra mim. Os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizendo coisas perniciosas, e imagino engano todo dia. E aí ele diz, mas eu como surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. No final das contas, Davi nunca teria como satisfazer tudo o que o criticavam, né? E o acusavam injustamente. Pior, ele não teria condições de satisfazer a ira de Deus que o castigava em justiça. Sua única esperança foi apelar à misericórdia de Deus para o salvar. E assim ele encerra esse hino com essas palavras que se tornam nossas quando reconhecemos as consequências dos nossos próprios pecados contra o Criador. Ele diz, não me desampares, Senhor Deus meu, não me ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha, versículos 21 e 28. Esse Salmo 38 é um lamento de Davi, onde ele expressa a sua dor e angústia devido ao pecado e as consequências que o acarretam. O Salmo revela a experiência de Davi com a culpa, o sofrimento físico e a solidão, mas também aponta para a esperança na misericórdia de Deus. Eu posso dizer que Davi estava aqui sofrendo do que a gente chama hoje de doenças psicossomáticas. Esse sentimento de culpa invadiu a vida de Davi e esse sentimento, essas emoções foram tão profundas que o seu corpo responde através de enfermidades físicas. Pensando um pouquinho, a gente vê nesse salmo um lamento, uma confissão. Davi reconhece sua culpa, confessa seus pecados a Deus, expressando a gravidade de suas ações e suas consequências.
O Salmo descreve o sofrimento físico de Davi, com feridas, dores e fraquezas, além, é claro, do seu sofrimento emocional, aliado à solidão, angústia e uma profunda depressão. Davi sente o peso da ira de Deus e a distância que o pecado criou entre ele e Deus, o que o leva ao estado de grande aflição, uma aflição espiritual. Mas em meio a tudo isso, Davi ainda coloca nesse salmo a sua esperança e a sua confiança. Apesar do sofrimento, Davi demonstra confiança na misericórdia de Deus e na sua capacidade não apenas de ouvir, mas também de responder às suas orações. A gente pode olhar para esse salmo e pensar um pouco sobre alguns tópicos que podemos desenvolver no estudo bíblico. Primeiro é as consequências do pecado. O Salmo 38 ilustra as consequências do pecado, tanto físicas quanto espirituais, e a necessidade de reconhecer e confessar nossos erros diante de Deus. Esse salmo também fala a respeito da confissão. A confissão é um passo crucial para a restauração e o perdão, como demonstrado por Davi, que reconhece seu pecado e clama por misericórdia. Podemos olhar para esse salmo também e perceber o papel da fé. Apesar da dor e do sofrimento, o salmo destaca a importância de manter a fé em Deus e confiar em sua misericórdia, mesmo em momentos de grande dificuldade. Olhando para esse salmo também podemos pensar e ver sobre solidão e o afastamento. O salmo também revela a experiência da solidão e do afastamento que o pecado pode causar, tanto de Deus quanto das pessoas ao nosso redor, enfatizando ainda a importância da reconciliação e da restauração dos nossos relacionamentos. Mas esse salmo também nos ensina a apelar, a buscar a cura, a busca pela cura. O Salmo 38 pode ser visto como um apelo pela cura, tanto física quanto espiritual. E um lembrete de que Deus é o nosso refúgio e a fonte de toda a nossa esperança. Em resumo, o Salmo 38 é o hino de confissão, sofrimento e esperança, que nos ensina sobre as consequências do pecado, a importância da confissão e a confiança na misericórdia de Deus. Espero que você aprecie a leitura desse salmo e veja as consequências que todos nós estamos sujeitos pelo sentimento de culpa, que pode ser real ou até mesmo imaginário, porque muitas pessoas estão sofrendo por sentimentos de culpas que realmente não são reais. Nesse caso de Davi, provavelmente era real, ele tinha pecado e entendia isso. Mas muitas pessoas estão sofrendo de doenças emocionais, de psicossomatizações, e nem necessariamente não é por causa de pecado. Às vezes, por uma consequência adversa que todos nós estamos alheios. Mas, seja por conta do pecado ou não for por nosso pecado, o importante é que nós precisamos expressar diante de Deus tudo aquilo que está angustiando a nossa alma. E ter plena convicção que Deus não apenas ouve, mas vai nos responder. Que Deus te abençoe grandemente. E eu desejo ardentemente que você leia esse salmo, estude com carinho e faça dele a sua oração. Aprenda com Davi. Alguém já disse que os inteligentes aprendem com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então seja sábio, aprenda com os erros de Davi e aprenda também com os acertos dele. Que Deus te abençoe grandemente. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, como eu sempre digo, derrame bálsamo sobre a sua vida, para que você possa experimentar aquela paz de Deus que excede todo entendimento e que pode guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Deus te abençoe grandemente. Amém.